Aconteceu em plena luz do dia. Milhares de testemunhas. Câmeras capturaram tudo. Uma figura desceu das nuvens diretamente sobre o templo em Jerusalém. E no momento em que isso aconteceu, um silêncio absoluto e sobrenatural tomou conta de toda a cidade. Carros pararam no meio das ruas. Pessoas congelaram onde estavam. Crianças pararam de chorar. Pássaros pararam de cantar. Foi como se o próprio tempo tivesse se detido. E todos os olhos estavam fixados no céu, testemunhando algo que desafia toda explicação natural. Algo que ecoa profecias de 2000 anos. Algo que pode ser o sinal mais claro que já recebemos de que estamos nos momentos finais antes do retorno de Cristo. O que aconteceu sobre o templo em Jerusalém não é especulação, não é boato, não é teoria da conspiração. É fato documentado, gravado por dezenas de câmeras diferentes, testemunhado por milhares de pessoas de todas as religiões e nacionalidades. E o que foi visto está deixando estudiosos da Bíblia absolutamente perplexos, porque corresponde com precisão assustadora às descrições proféticas da vinda do Messias. Nos próximos minutos, vou revelar cada detalhe do que aconteceu. Vou mostrar as imagens que estão circulando, vou apresentar testemunhas de pessoas que estavam lá, e vou conectar este evento com profecias bíblicas específicas que falam exatamente sobre uma manifestação como esta nos últimos dias. Fique até o final, porque o que você está prestes a descobrir pode mudar completamente sua compreensão sobre o tempo em que vivemos. Prepare-se, porque depois de hoje, nada será como antes. Era uma terça-feira, meio da tarde, por volta das 3 horas. O céu sobre Jerusalém estava parcialmente nublado, mas nada incomum para a estação. Milhares de pessoas estavam em suas rotinas normais. Turistas visitando o Monte do Templo, comerciantes nos mercados da Cidade Velha, trabalhadores em escritórios nos prédios modernos de Jerusalém Ocidental, fiéis de todas as religiões em seus locais de culto. Era um dia aparentemente comum em uma das cidades mais extraordinárias do mundo. Mas às 3:07 da tarde, algo começou a mudar. Testemunhas em diferentes partes da cidade descrevem que notaram primeiro uma alteração no céu. As nuvens que estavam dispersas começaram a se mover e se agrupar de forma não natural. Não seguiam padrões de vento normais. Estavam convergindo para um ponto específico diretamente sobre o Monte do Templo. Em questão de minutos, o que havia sido o céu parcialmente nublado se tornou uma formação de nuvens densa e concentrada exatamente acima do local mais sagrado de Jerusalém. E então, às 3:12, segundo registros de múltiplas câmeras de segurança e dispositivos pessoais, uma luz começou a brilhar através das nuvens. Não era o Sol. O Sol estava em posição completamente diferente no céu. Esta luz vinha de dentro ou de trás da formação de nuvens sobre o templo. Era descrita como extremamente brilhante, mas estranhamente não machucava os olhos olhar diretamente para ela. Tinha uma qualidade que testemunhas descrevem como sobrenatural, diferente de qualquer luz natural que já haviam visto. Alguns compararam com descrições que leram na Bíblia sobre a Shekinah, a glória visível de Deus. A luz pulsava levemente, aumentando e diminuindo em intensidade, criando um efeito hipnotizante. E foi nesse momento que pessoas em toda Jerusalém começaram a parar e olhar para cima. Algo inexplicável estava puxando a atenção de todos para o céu. Era como se uma força invisível estivesse direcionando cada olhar para aquele ponto específico sobre o templo. Então, às 3:15, aconteceu. Das nuvens iluminadas, uma figura começou a descer, lentamente, majestosamente, não caindo, mas descendo com propósito e controle. A distância e a altura tornavam impossível discernir detalhes faciais específicos, mas a forma humanoide era inconfundível. Vídeos capturados de múltiplos ângulos mostram claramente uma silhueta envolta em luz, descendo verticalmente das nuvens em direção ao Monte do Templo. A figura estava aproximadamente 300 metros acima do solo quando se tornou visível pela primeira vez, e à medida que descia, a luz ao seu redor se intensificava.
Algumas câmeras de alta definição capturam o que parece ser vestes fluindo, longas e brancas, movendo-se gentilmente como sem uma brisa invisível. Mas não havia vento forte naquele dia, e nada voava ou segurava esta figura. Ela simplesmente descia, suspensa em defesa completa de todas as leis da física conhecidas. E foi nesse momento exato que o silêncio caiu. Testemunhas de toda Jerusalém relatam o mesmo fenômeno inexplicável. Um silêncio súbito, profundo, absoluto. O som do tráfego cessou, buzinas pararam, conversas foram interrompidas no meio das palavras, máquinas de construção desligaram. Era como se um botão de mudo invisível tivesse sido pressionado sobre toda a cidade. Gravações de áudio de câmeras de segurança capturam o momento exato. Um segundo a sons normais de cidade, no segundo seguinte, silêncio quase completo. Não silêncio porque as pessoas pararam de fazer barulho, mas silêncio porque parece que o próprio som foi suspenso. Físicos que analisaram as gravações estão completamente perplexos. Não há explicação natural para a supressão de som em escala de cidade inteira, e, no entanto, aconteceu. Durou aproximadamente 3 minutos. 3 minutos onde milhares de pessoas em Jerusalém ficaram em silêncio absoluto, olhando para o céu, testemunhando a impossibilidade de uma figura humana descendo das nuvens sobre o local mais sagrado do planeta. A figura continuou descendo até estar aproximadamente 100 metros acima do Monte do Templo. E então parou, suspensa no ar, imóvel, por cerca de 30 segundos, que pareceram uma eternidade para as testemunhas. Vídeos mostram a figura claramente durante esse período de suspensão. A luz ao redor dela era tão intensa que alguns detalhes são obscurecidos, mas a forma humana é inconfundível. Braços ao lado do corpo, postura ereta. E então, algo ainda mais extraordinário aconteceu. Testemunhas religiosas de várias tradições relatam que sentiram uma presença avassaladora, não visual, mas espiritual, uma consciência profunda de que estavam na presença do sagrado. Judeus ortodoxos caíram de joelhos em oração. Cristãos começaram a adorar com lágrimas escorrendo pelos rostos. Até muçulmanos, embora confusos sobre o que estavam vendo, reconheceram que estavam testemunhando algo divino. Ateus e agnósticos presentes descrevem uma sensação inexplicável de que suas visões de mundo estavam sendo desafiadas de forma fundamental. Um jornalista secular que estava cobrindo uma história completamente diferente quando isso aconteceu disse posteriormente: "Em 30 anos de jornalismo investigativo, sempre tive explicação para tudo. Sempre houve uma razão racional. Mas o que vi naquele dia não tem explicação racional. E pela primeira vez na minha vida, me peguei questionando se talvez, apenas talvez, há mais na realidade do que o naturalismo materialista permite." Após aproximadamente 30 segundos de suspensão imóvel, a figura começou a ascender. Não rapidamente, mas deliberadamente, voltando às nuvens da mesma forma que havia descido. À medida que ascendia, a luz começou a diminuir, e quando a figura desapareceu completamente nas nuvens, as nuvens mesmas começaram a se dispersar. Em questão de minutos, o céu voltou ao estado parcialmente nublado normal, e foi como se um feitiço tivesse sido quebrado. O som voltou a Jerusalém. Carros voltaram a se mover. Pessoas voltaram a falar, embora muitas ainda estivessem em choque. Crianças voltaram a chorar. Pássaros voltaram a cantar. A vida retomou. Mas nada era realmente normal, porque milhares de pessoas em Jerusalém haviam acabado de testemunhar algo que desafiava a explicação, algo que não deveria ser possível. E, entanto, era inegavelmente real. Câmeras haviam capturado. Não era alucinação em massa. Não era truque de luz. Era uma figura humana descendo das nuvens sobre o templo. E o mundo nunca mais seria o mesmo. Nas horas seguintes, as redes sociais explodiram. Dezenas de vídeos de ângulos diferentes foram carregados. Imagens foram compartilhadas milhões de vezes. Noticiários ao redor do mundo começaram a cobrir a história. Especialistas foram chamados para dar explicações. Meteorologistas tentaram explicar as formações de nuvens. Falaram sobre inversões térmicas, padrões de vento incomuns, ilusões ópticas. Mas nada explicava a figura humana claramente visível nos vídeos.
Ufólogos sugeriram visitantes extraterrestres, mas a forma e o comportamento não correspondiam a relatos típicos de OVNIs. Céticos tentaram argumentar que eram drones ou algum tipo de performance artística elaborada, mas análises técnicas de múltiplos vídeos confirmaram que não havia fios, não havia helicópteros ou aviões próximos, e nenhuma empresa ou artista assumiu responsabilidade. E o silêncio inexplicável que tomou conta da cidade não poderia ser criado por tecnologia humana. Autoridades israelenses inicialmente tentaram minimizar o evento, mas a pressão pública forçou uma investigação oficial. Especialistas em aviação confirmaram que não havia aeronaves registradas na área naquele momento. Militares confirmaram que não era exercício ou operação. E análises forenses dos vídeos conduzidas por múltiplas organizações independentes não encontraram evidências de manipulação digital. O que quer que tenha acontecido sobre o templo em Jerusalém foi real, foi capturado em vídeo de múltiplos ângulos e desafia toda a explicação convencional. Agora, precisamos examinar o que as Escrituras profetizam sobre a vinda do Messias e manifestações celestiais sobre Jerusalém, porque há paralelos extraordinários com o que acabamos de testemunhar. Vamos começar com as palavras do próprio Jesus Cristo sobre como seria sua segunda vinda. Em Mateus 24, versículos 29 e 30, Jesus descreve os eventos que precederão e acompanharão seu retorno. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Prestem atenção especial, verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, não dentro de uma aeronave, não através de meios tecnológicos humanos, mas literalmente vindo sobre as nuvens, exatamente como a figura que foi vista descendo das nuvens sobre o templo. Apocalipse 1, versículo 7 confirma isso. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até os mesmos que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Vindo com as nuvens, todo olho verá. Este é o padrão consistente das profecias sobre o retorno de Cristo. Ele virá das nuvens e será visível, não será secreto, não será escondido, será manifestação pública e universal. Agora, o que aconteceu em Jerusalém não foi a segunda vinda completa de Cristo. A segunda vinda será acompanhada por eventos cósmicos, julgamento imediato e estabelecimento de seu reino. Nada disso aconteceu. Mas poderia ter sido uma aparição precursora, um sinal de advertência, uma manifestação limitada preparando o mundo para a vinda completa que está próxima? As Escrituras não descartam a possibilidade de manifestações menores antes da grande manifestação final. Na verdade, Jesus prometeu sinais precedendo sua vinda. Lucas 21, versículo 25. E haverá sinais no sol, e na lua, e nas estrelas, e na terra angústia das nações, em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. E há outra dimensão profética crucial. Atos 1, versículos 9 a 11, descrevem a ascensão de Jesus após sua ressurreição. E, quando dizia isto, vendo-o eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram 2 homens vestidos de branco, os quais lhes disseram: Homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim, como para o céu o vistes ir. Como Jesus foi? Ele ascendeu visivelmente e uma nuvem o recebeu. Como ele voltará? Da mesma forma, descendo visivelmente das nuvens. A figura sobre o templo desceu das nuvens, exatamente como essas profecias descrevem. Não estou afirmando dogmaticamente que era Jesus, mas seria irresponsável ignorar os paralelos óbvios. E mesmo que não fosse Cristo mesmo, poderia facilmente ter sido uma manifestação angelical, sinalizando que sua vinda está próxima.
porque anjos frequentemente precedem manifestações divinas nas Escrituras. Há também a profecia específica sobre o retorno de Cristo ao Monte das Oliveiras em Jerusalém. Zacarias 14, versículo 4 declara: "E naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está de fronte de Jerusalém para o Oriente. E o Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, para o Oriente e para o Ocidente, e haverá um vale muito grande. E metade do monte se apartará para o norte, e a outra metade dele para o sul." Quando Jesus retornar fisicamente, seus pés tocarão o Monte das Oliveiras. Isso não aconteceu neste evento, mas a manifestação foi diretamente sobre o Monte do Templo, que está a apenas centenas de metros do Monte das Oliveiras. A proximidade geográfica é significativa. É como se Deus estivesse dizendo: olhem para este lugar, lembrem-se das profecias, porque aqui é onde acontecerá. É um sinal apontando para a localização exata onde a profecia será cumprida. E é um lembrete de que Jerusalém, não Roma, não Nova York, não Bruxelas, mas Jerusalém é o epicentro profético do planeta. É onde a história da redenção começou e é onde culminará. O Antigo Testamento também tem profecias relevantes. Isaías 60, versículo 1 e 2 proclama: "Levanta-te, resplandece, porque já vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Porque eis que as trevas cobriram a terra, e a escuridão os povos. Mas sobre ti o Senhor virá surgindo, e a sua glória se verá sobre ti." A glória do Senhor visível sobre Jerusalém. Isso é exatamente o que testemunhas descrevem ter visto. Glória, luz sobrenatural, uma presença que transcendia o natural. Ezequiel teve visões da glória de Deus em formas visíveis. Ezequiel 1 descreve visões elaboradas de querubins, rodas e a glória de Deus aparecendo em formas que Ezequiel lutava para descrever com linguagem humana. E repetidamente ele menciona brilho, luz e aparências como fogo. Ezequiel 1, versículo 28. "Como a aparência do arco que aparece na nuvem no dia da chuva, assim era a aparência do resplendor em redor. Esta era a aparência da semelhança da glória do Senhor." Glória visível, luz sobrenatural, manifestação que desafia a descrição adequada. As testemunhas em Jerusalém lutam com as mesmas limitações de linguagem que Ezequiel enfrentou. E não podemos ignorar Daniel 7, versículo 13, uma das profecias messiânicas mais importantes. "Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu um como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele." O Filho do Homem vindo nas nuvens. Jesus usou este título Filho do Homem para si mesmo repetidamente. E quando o sumo sacerdote perguntou se ele era o Cristo, Jesus respondeu em Mateus 26, versículo 64, "Tu o disseste, digo-vos, porém, que vereis em breve o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu." Vindo sobre as nuvens. Este é o padrão profético consistente. E agora, em nossos dias, uma figura foi vista descendo das nuvens sobre Jerusalém. A convicção profética é inescapável. Estamos testemunhando o estágio preparatório para o cumprimento final dessas profecias. O palco está sendo montado, os sinais estão se multiplicando, e eventos como este sobre o templo são avisos finais de que o tempo está acabando. Agora precisamos examinar o fenômeno do silêncio que acompanhou a aparição, porque ele também tem significado profundo. O profeta Abacuque declarou em capítulo 2, versículo 20, "Mas o Senhor está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra." Quando a presença manifesta de Deus aparece, a resposta apropriada é silêncio reverente. Zacarias 2, versículo 13 ordena: "Cala-te toda a carne diante do Senhor, porque ele se levantou da sua santa morada." Há algo no encontro com o sagrado que produz silêncio. Não silêncio de medo paralisante, mas de reverência avassaladora. Quando você está na presença do Deus Todo-Poderoso, palavras se tornam inadequadas, conversa casual se torna impossível. Tudo o que você pode fazer é ficar em silêncio e admirar. As testemunhas em Jerusalém experimentaram isso em escala coletiva. Não foi silêncio combinado ou planejado. Foi resposta espontânea e involuntária à presença do divino.
E o fato de que até o som ambiente da cidade cessou sugere que algo sobrenatural estava operando, algo além de mera resposta psicológica humana. Apocalipse 8, versículo 1, descreve um momento profético de silêncio nos céus. E havendo aberto o sétimo selo, fez-se silêncio no céu quase por meia hora. Estudiosos debatem o significado deste silêncio celestial. Alguns sugerem que é pausa solene antes de julgamentos devastadores serem liberados. Outros veem como momento de expectativa antes de eventos monumentais. Mas todos concordam que o silêncio tem significado profundo. E agora, na Terra, especificamente em Jerusalém, experimentamos silêncio sobrenatural acompanhando uma manifestação celestial. Isso sugere que estamos entrando em um período de transição profética, um momento de pausa solene antes de eventos que mudarão o curso da história humana. O silêncio é o prenúncio, é o anúncio de que algo monumental está vindo, e aqueles que têm ouvidos espirituais para ouvir reconhecem o significado. Estamos nos momentos finais antes do clímax profético, o silêncio antes da tempestade, ou, mais precisamente, o silêncio antes da manifestação final do Rei dos Reis. Há outra camada de significado que não podemos ignorar, a localização específica sobre o templo. O Monte do Templo é o lugar mais contestado e mais sagrado do planeta. Para judeus, é onde o Santo dos Santos estava localizado, onde a presença de Deus habitava no templo. Para muçulmanos, é Al-Haram al-Sharif, um dos lugares mais sagrados do Islã. Para cristãos, é onde Jesus ensinou, onde ele expulsou os cambistas, onde ele profetizou a destruição do templo. É geograficamente pequeno, mas é o epicentro espiritual do planeta. E é sobre este local específico que a figura apareceu, não sobre Tel Aviv, não sobre Haifa, não sobre qualquer outra cidade em Israel ou no mundo, mas sobre o Monte do Templo, em Jerusalém. Esta precisão geográfica não é acidental, é intencional. É Deus apontando especificamente para este local e dizendo: prestem atenção aqui. Aqui é onde minhas promessas serão cumpridas. Aqui é onde a história culminará. Salmo 132, versículos 13 e 14 declara: porque o Senhor elegeu a Sião, desejou-a para sua habitação. Este é o meu repouso para sempre. Aqui habitarei, pois o desejei. Deus escolheu Sião, Jerusalém, como sua habitação terrestre. E embora ele seja onipresente e não limitado a lugar físico, ele escolheu conectar sua presença de forma especial a Jerusalém. É por isso que Jesus chorou sobre a cidade. Lucas 19, versículos 41 a 44. E, quando ia chegando, vendo a cidade, chorou sobre ela, dizendo: ah, se tu conhecesses também, ao menos neste teu dia, o que à tua paz pertence. Mas agora isto está encoberto aos teus olhos. Porque dias virão sobre ti, em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras, e te sitiarão, e te estreitarão de todas as bandas. E te derribarão, a ti e aos teus filhos que dentro de ti estiverem, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, pois que não conheceste o tempo da tua visitação. Jerusalém não reconheceu o tempo de sua visitação quando o Messias veio pela primeira vez. Mas haverá outra visitação, uma visitação final. E sinais como a figura descendo das nuvens são avisos de que essa visitação está próxima. Desta vez, quando Cristo retornar a Jerusalém, não virá como o cordeiro manso levado ao matadouro. Virá como o leão de Judá, rei dos reis e senhor dos senhores, para estabelecer seu reino que nunca terá fim. E há o cumprimento profético relacionado ao povo judeu que não podemos ignorar. Zacarias 12, versículo 10 profetiza: mas sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito de graça e de súplicas, e olharão para mim a quem transpassaram, e pranteá-lo-ão como quem pranteia por um unigênito, e chorarão amargamente por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. Virá um dia quando o povo judeu reconhecerá Jesus como seu Messias, quando olharem para aquele que transpassaram e prantearão. Este não é ainda aquele dia, mas manifestações como a sobre o templo podem ser parte do processo divino de preparar Israel para esse reconhecimento.
Romanos 11, versículos 25 e 26 fala sobre o mistério de Israel, que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. E assim, todo Israel será salvo. Israel será salva. O povo judeu reconhecerá seu Messias. Quando olharem para aquele que transpassaram e prantearão. Este não é ainda aquele dia, mas manifestações como a sobre o templo podem ser parte do processo divino de preparar Israel para esse reconhecimento. Romanos 11, versículos 25 e 26 fala sobre o mistério de Israel, que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado, e assim todo Israel será salvo. Israel será salva, o povo judeu reconhecerá seu Messias. E quando isso acontecer, será precedido por sinais e manifestações que prepararão corações. A figura sobre o templo pode ter sido uma dessas preparações. Um chamado gentil mas claro: olhem, lembrem-se das profecias, seu Messias está vindo. Então, onde estamos exatamente no cronograma profético após este evento extraordinário? Baseado na convergência de sinais, parece claro que estamos nos estágios finais antes do retorno de Cristo. A reconstrução do terceiro templo, alinhamento geopolítico de nações exatamente como profetizado, aumento de sinais celestiais e terrestres, apostasia na igreja, perseguição crescente de cristãos, guerras e rumores de guerras, Israel no centro da atenção mundial, e agora manifestações sobrenaturais como a figura descendo das nuvens. Todos esses sinais juntos apontam para uma conclusão inevitável. O retorno de Cristo está próximo. Não estou marcando data, Jesus foi claro que ninguém sabe o dia nem a hora, Mateus 24, versículo 36. Mas ele também nos ordenou vigiar e reconhecer os sinais. E os sinais são inconfundíveis. A geração que viu Israel renascer como nação em 1948 está chegando ao fim. A figueira brotou, o verão está próximo. E manifestações como a de Jerusalém são avisos finais. Preparem-se, o rei está voltando. O que você deve fazer com esta informação? Como deve viver sabendo que uma figura desceu das nuvens sobre o templo e que isso pode ser precursor da segunda vinda de Cristo? Primeiro, você precisa garantir que está pronto espiritualmente. Isso significa conhecer Jesus Cristo pessoalmente, não apenas saber sobre ele. João 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você crê em Jesus? Não crença intelectual, mas confiança de coração que coloca toda a sua esperança de salvação nele? Se não, não espere mais um dia. Romanos 10, versículos 9 e 10. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo, visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Confesse seus pecados, creia em Jesus, entregue sua vida a Ele, agora. Se você já é cristão, este evento deve intensificar sua vigilância e seu sentido de urgência. Lucas 21, versículos 34 a 36, adverte: E olhai por vós, não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia, porque virá como um laço sobre todos os que habitam na face de toda a terra. Vigiai, pois, em todo o tempo, orando para que sejais havidos por dignos de evitar todas estas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. Não seja pego despreparado, não seja encontrado envolvido em coisas carnais ou mundanas quando Jesus voltar. Viva em santidade, ore constantemente, vigie os sinais e esteja pronto, porque o tempo está curto. A figura que desceu das nuvens pode não ter sido a vinda final, mas foi aviso claro de que a vinda final está próxima, muito próxima. E você tem responsabilidade urgente de compartilhar o Evangelho. Bilhões de pessoas ao redor do mundo não conhecem Jesus. Muitos nunca ouviram o Evangelho. E se os sinais indicam que o retorno de Cristo é iminente, então o tempo para alcançá-los está acabando. Mateus 24, versículo 14 diz:
E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. O evangelho precisa ser pregado a todas as nações, e você pode fazer parte disso. Compartilhe sua fé, conte o que Cristo fez por você. Apoie missões, ore pelos não alcançados. Use as redes sociais para espalhar a verdade. Faça algo, porque vidas eternas estão em jogo. E você não quer enfrentar Jesus sabendo que você tinha a verdade, mas ficou em silêncio enquanto pessoas ao seu redor caminhavam para a destruição eterna. A figura que desceu das nuvens sobre o templo não foi evento aleatório. Foi sinal profético, foi aviso divino, foi preparação para a manifestação final que está próxima. O silêncio que tomou Jerusalém foi pausa solene antes do clímax da história. E você está vivendo neste momento extraordinário. Não desperdice, não durma espiritualmente, acorde, prepare-se, viva com propósito eterno, porque o Rei dos Reis está voltando. E quando ele vier das nuvens pela última vez, não será a manifestação limitada vista por milhares. Será a manifestação universal vista por bilhões. Todo olho verá, toda tribo pranteará ou se alegrará, e você estará de um lado ou de outro. Mas precisa ser feita agora, enquanto ainda há tempo, porque o relógio profético está nos segundos finais. A figura nas nuvens foi o aviso. A pergunta é: você está ouvindo? Quero ouvir o que você pensa. Você acredita que a figura sobre o templo foi manifestação angelical ou até do próprio Cristo? Você está vendo a convergência de sinais proféticos? Você está pronto para o retorno de Jesus?